Tem fases da vida em que tudo parece silenciar. Os amigos se afastam, os projetos travam, o reconhecimento some. E tu começa a te perguntar, meu Deus, será que eu tô regredindo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez tu só tenha entrado no modo caverna. Eu sou o Raul Lamarca e hoje eu vou te mostrar por que talvez os momentos de silêncio e de recolhimento são, na verdade, os momentos mais valiosos da tua vida. Antes de falar sobre o modo caverna, eu vou te contar uma história que é sobre a primeira vez que eu entrei nele. Eu fui demitido de um jeito muito desagradável. A demissão não teve relação com a minha performance comportamental ou técnica. E eu imaginei que isso talvez fosse um conforto, mas não era. Eu estava no auge de um projeto que eu tinha liderado por alguns anos e faltavam pelo menos algumas semanas para eu ter a primeira grande entrega. E de repente, por uma decisão que não cabia nem aos meus chefes e nem ao presidente da empresa, eu tive que acabar sendo desligado. Quando tu é demitido dessa forma, como eu fui, não é só sobre o teu salário, não é só sobre o teu sustento, não é só sobre, como é que eu vou pagar as minhas contas. Acaba sendo mais profundo. Tu começa a questionar decisões que tu tomou no início da vida, se tu tomou a decisão certa ao ir trabalhar naquela empresa, se tu tomou a decisão certa a escolher determinada carreira. Tudo isso entra em questão. Eu lembro bem que eu quis agir como se nada tivesse acontecido. Comecei a marcar um monte de reunião com as pessoas com quem eu tinha contato, pra gente falar de alguns projetos. Eu queria negar pra mim mesmo que sim, eu tinha sido demitido. E esse impulso vinha de não querer lidar com o vazio, de não querer lidar com um momento em que eu não precisava fazer, um momento em que eu precisava simplesmente ser. Eu precisava entender que um ciclo tinha se encerrado na minha vida e que eu precisava agora usar aquele espaço vazio para que outro ciclo pudesse se iniciar. Mas é difícil, porque eu me acostumei a viver 7 anos no barulho, na agitação, no fluxo de um trabalho muito intenso. Imagina você estar andando a 150 km por hora e de repente tu tem a sensação de que tu parou a zero. E aí tu começa a pensar num monte de coisa, né? Meu Deus, como é que as pessoas vão olhar para mim agora que eu não tenho mais aquele salário, agora que eu não tenho mais aquele status, aquele título? Enfim. E se você decide sustentar esse desconforto, que foi o que eu fiz depois que eu tomei conta do que eu estava fugindo, os resultados são maravilhosos. Porque eu passei a perceber onde a minha autoconfiança como ser humano repousava. Repousava em coisas que estavam além do meu controle. Coisas que eu já citei aqui, salário, status, cargo, que não são coisas que eu era, eram coisas que eu tinha momentaneamente, que me pertenciam momentaneamente, mas que não eram o Raul. Só esse tipo de reflexão de que o meu valor como ser humano não está em quanto eu ganho, nem no cargo que eu ocupo em determinada empresa, já valeu esse período de reflexão que eu passei. Nem todo vazio é ausência, às vezes é só preparação. A gente vive num mundo que idolatra movimento, ação, visibilidade. Só que o crescimento de verdade acontece quando tudo parece parar. O modo caverna chega quando a alma pede pausa para reorganizar sentido, curar feridas, rever a direção. Nessa época, eu ouvi falar de uma técnica chamada journaling. E o que é isso? Basicamente, todo dia quando você acordava, depois de você se levantar, você pegava uma folha em branco e passava 1 hora escrevendo qualquer coisa que viesse à tua cabeça. Podiam ser coisas relativas à demissão, que era o período difícil que eu estava vivendo naquele momento, ou podia ter a ver com qualquer outra coisa. Eu fiz isso durante 3 meses, todos os dias. E foi exatamente naquele momento que eu comecei a me conhecer. Não nos papéis sociais que eu desempenhava, não o Raul como filho, como amigo, como funcionário, como empreendedor, como músico, como atleta. Foi um processo de autoescuta para me entender quem eu era quando eu não estava com ninguém. Por conta desse processo, eu comecei a revisitar as minhas relações mais profundas. Eu ponderei muito sobre o casamento que eu tinha na época, eu ponderei muito sobre as minhas relações com os meus pais e com a minha irmã, ponderei muito sobre as relações com alguns amigos próximos que eu tinha na época, e tudo isso foi revisitado. Talvez eu não teria a chance de reconstruir a maneira como eu lido e eu me relaciono com todas essas pessoas que importam muito para mim se não fosse aquele momento de pausa. Porque não se engane, o silêncio é desconfortável. Ele fica gritando, volta pra correria, mostra que tu tá bem. O modo caverna não é um retrocesso, ele é um rito de passagem. E se tu não decide passar por ele da melhor maneira possível, é bem provável que tu te engaje no outro projeto, no outro emprego ou no outro relacionamento que te leve a ter os mesmos problemas que tu tinha. É a cobra comendo o próprio rabo. E é importante respeitar teu tempo, tá? Quem tenta sair da caverna cedo demais pode voltar cego de luz. Muita gente entra nesse processo e tenta apressar o fim. Mas o modo caverna tem o tempo que ele precisa ter. Eu precisei de 3 meses. 3 meses sem procurar emprego, 3 meses sem ficar indo a eventos, 3 meses lidando com desconforto e apenas sendo. E é nesse momento que tu vai aprender a diferenciar solidão de solitude,
fuga de introspecção e orgulho de silêncio. O modo caverna não é momento para te provar nada para o mundo, é o momento de te provar para ti mesmo. A pausa não é um buraco, é o terreno preparado para o próximo salto. E aí tu vai perceber que uma força muito grande nasce desse silêncio. Quando o barulho cessa, a verdade aparece. Depois de atravessar o modo caverna, tu volta diferente, mais calmo, mais seletivo, mais profundo. Tu entende que a força não vem da exposição, e sim da estrutura interna. O bambu chinês dá uma metáfora muito interessante pra gente. Sabe por quê? Porque ele passa anos e anos e anos criando raízes na terra. Ninguém vê o crescimento dele. E depois ele cresce metros em algumas semanas. E é justamente assim que acontece contigo. O crescimento invisível pelo qual tu tá passando agora é o que vai sustentar tudo aquilo que tu vai construir no teu futuro. Essa é a tua base. O modo caverna não é o fim do ciclo, é o início do teu renascimento. Então, se tu tá num momento de silêncio, de introspecção, de pausa, de recalibragem, não tenta sair disso antes da hora. Solidão é quando tu te vê isolado de outras pessoas sem a opção de estar próximo delas. A solitude é quando este, abre aspas, isolamento acontece, mas por escolha tua, porque tu quer sair do barulho, tu quer silêncio e se reconectar contigo mesmo. E ao longo desse processo, eu te garanto, tu vai descobrir uma ótima companhia para quando tu estiver sozinho. Comenta aqui o que o teu silêncio tem tentado te ensinar.